Ele foi o último imperador alemão. Em 1914, Guilherme II levou seu país a uma guerra que resultaria na morte de milhões e na devastação da Europa. Como imperador, ele era uma figura marcada por contradições. Inseguro e ansioso por reconhecimento, ele oscilava entre o desejo de ser amado pelo seu povo e a necessidade de afirmar o seu poder de maneira autoritária. Seu temperamento impulsivo e egocêntrico o afastava dos conselheiros experientes, enquanto sua busca constante por glória o levava a decisões imprudentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, Guilherme pensa instável, inflamando tensões e permitindo que a máquina militar alemã tomasse o controle. Embora ele sonhasse com um império alemão glorioso, seu descontrole e falta de habilidade política contribuíram para a tragédia que devastou a Europa e, no fim, levou à sua própria queda. Mas disso todo mundo já sabe, e é por isso que o foco deste vídeo será em algo mais profundo e pessoal. A sua infância, que foi estranha e dolorosa, marcada por traumas que moldariam o homem e líder que ele se tornaria. Antes de ser o último imperador da Alemanha, Guilherme foi uma criança que carregava o peso de uma deficiência física desde o seu nascimento, uma paralisia em seu braço esquerdo. Isso por si só já seria um grande desafio para qualquer criança, mas ele era o primogênito, aquele que seria imperador. Tinha que ser perfeito, e isso provocou uma difícil e distante relação com a sua mãe, a princesa Vitória. Ela, uma mulher forte e exigente, nunca aceitou plenamente as limitações do seu filho, impondo expectativas impossíveis e tratando-o com frieza. Guilherme, por sua vez, buscava desesperadamente o afeto materno, mas encontrava críticas e rejeição. Através de cartas trocadas entre mãe e filho e também com a sua avó, a Rainha Vitória, vamos conhecer um pouco mais sobre a infância do Kaiser Guilherme II. E antes de qualquer coisa, quero explicar que este vídeo não tem o intuito de defender, proteger ou justificar as ações de ninguém. Somente queremos contar a estranha infância do Kaiser Guilherme II. Vitória, mais conhecida como Vicky, a filha mais velha da rainha inglesa, Vitória, e o príncipe Albert casou-se com Frederico Guilherme da Prússia. O casamento entre a princesa Vitória, de apenas 17 anos, e o príncipe Frederico Guilherme, em 1858, foi planejado com grandes ambições políticas. A união visava trazer os ideais liberais e progressistas britânicos para a conservadora Prússia, com o objetivo de modernizar o império e fortalecer os laços entre as duas potências europeias. Frederico, herdeiro do trono prussiano, era um jovem inteligente, com ideias liberais, que compartilhava da visão do seu sogro. Já a princesa Vitória foi educada desde cedo para ser uma peça-chave nessa transformação, sendo moldada para levar adiante os ideais da modernidade, ciência e progresso que sua família tanto prezava. Mas, depois daquele casamento, nada foi fácil para ela. Ao chegar à Prússia, a princesa Vitória logo encontrou resistência. A corte prussiana era profundamente conservadora, rígida e desconfiada das influências britânicas. A jovem princesa, com seu espírito progressista, rapidamente se viu isolada, incompreendida e até mesmo ridicularizada. Mas em seguida vieram boas notícias. Vitória estava grávida de seu primeiro filho, um herdeiro, que uniria o sangue da realeza britânica com a realeza prussiana. A criança, que deveria simbolizar a união entre as famílias reais britânica e alemã, estava a caminho, mas as sombras da alta mortalidade infantil pairavam sobre o momento, gerando profundas ansiedades. A rainha Vitória, em sua angústia, fez tudo o que estava ao seu alcance para garantir que o parto não terminasse em tragédia. Ela convocou o Dr. Sir James Clark, um renomado médico escocês que trouxe consigo o clorofórmio, um novo anestésico que prometia aliviar as dores do parto. A rainha já o havia utilizado. Incentivou Vicky a fazer o mesmo. Porém, ao receber uma dose colossal, 2/3 de um frasco de clorofórmio, Vicky caiu em um estado de insensibilidade, tornando-se incapaz de participar ativamente do nascimento. Quando o trabalho de parto começou, uma descoberta alarmante surgiu.
O bebê estava em posição pélvica, prestes a nascer de pés, não de cabeça. O Dr. Clark e seu colega alemão se viram em uma situação terrivelmente arriscada. Naquela época, a cesárea era um procedimento considerado extremamente perigoso, frequentemente fatal para a mãe, e a ideia de arriscar a vida da filha da rainha estava fora de questão. Agora a luta era para retirar as pernas e os braços do bebê. Eles tiveram que realizar manobras delicadas, introduzindo a mão para puxar primeiro os pés e depois alcançar os braços. A pressão se intensificou no ombro esquerdo, onde os nervos se conectam à coluna vertebral. E o resultado foi uma lesão grave e potencialmente devastadora. Quando terminou, Vicky tentava se recuperar do trauma do parto, mas o seu bebê permaneceu imóvel ao seu lado. Todos os presentes acreditavam que a criança estava morta, até que, em um momento de pura expectativa, um choro ressoou na sala. A alegria irrompeu quando a sogra de Vicky, a princesa Augusta, enviou à rainha Vitória a seguinte mensagem: "Está vivo e é um príncipe." Contudo, mesmo com as celebrações, ninguém tinha ideia do que realmente havia ocorrido. Nos 3 primeiros dias, a felicidade reinou, até que a ama de leite trouxe uma notícia alarmante. Havia uma estranha prega entre o braço e o ombro do bebê, que parecia não se mover. A pressão exercida sobre o ombro de Guilherme resultou em uma paralisia permanente do seu braço esquerdo. Para um príncipe, isso significava muito mais do que uma simples limitação física. Era um fardo emocional que poderia impactar seu futuro e o seu papel na sociedade. No século XIX, as expectativas sobre a masculinidade eram inflexíveis. Ser forte e independente era considerado essencial. Deficiências eram vistas como sinais de fraqueza, algo inadmissível para alguém da realeza. Assim, o que deveria ser uma ocasião de alegria transformou-se em um desafio devastador que marcaria a vida de Guilherme para sempre. E essa tragédia era especialmente dolorosa para a mãe do menino, a princesa Vicky, já que o seu objetivo principal era gerar um herdeiro masculino, e ela já o havia cumprido, mas, em suas próprias palavras, aquele herdeiro estava aleijado. E em uma carta à sua mãe, a rainha Vitória, Vicky expressou a sua tremenda angústia. A ideia de que ele ficará assim para sempre me assombra. E determinada a encontrar uma solução, ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para curar o braço do filho. O problema que o menino apresentava agora é conhecido como paralisia de Erbe, e naqueles tempos a ciência médica não havia avançado o suficiente para compreender a real gravidade da situação. Eles não sabiam que o problema derivava de um dano no plexo nervoso, que foi rasgado durante o parto. Mas a determinação de Vicky em curar o seu filho fez com que os primeiros 12 anos de vida do menino fossem marcados por procedimentos médicos bizarros, que serviriam apenas para traumatizar completamente o futuro líder da Alemanha. Os tratamentos começaram quando ele ainda tinha 6 meses, com uma ideia grotesca. Desde que estava no berço e durante muitos anos, Guilherme assistia a 2 coelhos serem mortos em sua presença por semana, e a carne, ainda quente, era atada no seu braço esquerdo, isso na esperança de que a vitalidade do animal se transferisse para o seu braço. Durante anos ele foi submetido a esse tratamento brutal. Outro tratamento ao que ele foi sujeitado consistia em amarrar o braço bom atrás das costas, na esperança de que isso o forçasse a usar o braço esquerdo. Mas nada mudaria. O dano sofrido era irreparável e o seu braço esquerdo não reagia. Assim, desde muito pequeno, o menino percebeu que o seu braço estava debilitado e que precisava ser corrigido. E isso se transformou para ele em uma pressão mental esmagadora, pois ele sentia que precisava mostrar resultados positivos para agradar a mãe, mas somente fracassava, tentando alcançar um objetivo impossível. E o sofrimento ao qual ele estava submetido, mesmo com as melhores intenções, era angustiante. A princesa Vitória supervisionava os tratamentos e escrevia detalhes para sua mãe, relatando que muitas vezes o menino ficava nervoso e inquieto e até mesmo violento, e que isso a deixava muito nervosa e decepcionada.
Desde cedo, Guilherme enfrentava dificuldades para manter a verdadeira postura de um príncipe. Ele não conseguia manter a cabeça ereta durante os retratos, e muitas vezes alguém precisava ficar oculto atrás dele, ajustando-o para uma postura correta. Quando ele tinha entre 3 e 4 anos, perceberam que a sua cabeça inclinava-se cada vez mais para a direita, enquanto seu queixo se voltava para a esquerda. O desespero tomou conta de todos. Afinal, como o futuro grande rei da Prússia poderia apresentar tal deformidade? Aquilo precisava ser solucionado. E a solução encontrada foi uma máquina de correção. Consistia em uma barra de metal que subia pelas costas, presa por um cinto na cintura, com uma coleira em torno do rosto, semelhante à de um cavalo, conectada à barra por um parafuso. Esse parafuso era apertado progressivamente, forçando sua cabeça a se alinhar. Vicky escreveu à sua mãe, relatando os mínimos detalhes e implorando que ela guardasse segredo. Por favor, não conte nada aos meus irmãos sobre a máquina de Guilherme. Os procedimentos não pararam por aí. O braço atrofiado de Guilherme era submetido à eletroterapia, que consistia em choques elétricos para tentar reanimar o membro paralisado. No entanto, o tratamento não surtia efeito e só provocava dor e reações nervosas no garoto. Com o tempo, Guilherme começou a expressar o quanto esses procedimentos invasivos o incomodavam. Cada nova tentativa e esperança depositada em um possível tratamento resultava em seguida em uma frustração profunda, pois o braço, com os nervos severamente danificados, jamais se recuperaria. E isso alimentava nele um crescente sentimento de depressão, desespero e até raiva. Toda a atenção médica estava focada exclusivamente em corrigir o problema do braço, negligenciando completamente o desenvolvimento emocional de Guilherme. Finalmente, quando ele completou 12 anos, esses tratamentos dolorosos foram abandonados, mas o dano psicológico já estava feito. Em famílias nobres e reais da época, o nascimento de uma criança com deficiência era visto como uma mancha vergonhosa. Guilherme também foi obrigado a aprender a cavalgar, ideal para um jovem de sua posição, mas com o seu braço esquerdo, a tarefa se tornou quase impossível. No início, o menino caía muitas vezes e se machucava, mas sempre tinha que se levantar e continuar tentando aprender. Finalmente ele conseguiu, mas não porque o seu braço se desenvolveu, e sim com a ajuda do braço direito. Com o tempo, Vicky teve outros filhos e começou a direcionar seu amor para eles, distanciando-se ainda mais de Guilherme. Não era incomum que naquela época mães rejeitassem crianças com deficiências. Depois de tantos tratamentos fracassados, o braço de Guilherme não foi consertado. E para sua mãe, ele já era oficialmente um aleijado. Mas em vez de aceitarem a situação, a família optou pelo contrário. A deformidade de Guilherme era tratada como um segredo vergonhoso, algo a ser escondido dos olhos do público. Mas a situação se complicava, pois o povo queria ver o príncipe, e o início da era da fotografia tornava impossível maquiar os defeitos. Já não era como os pintores faziam nos quadros, onde podiam facilmente retratar o braço esquerdo 15 centímetros mais longo para igualá-lo ao braço direito. Então o foco passou a ser camuflar sua condição. As fotografias de Guilherme eram cuidadosamente planejadas para que seu braço não aparecesse, ou aparecesse de forma que não se percebesse o problema. Ele usava chapéus, capacetes e adornos, todos destinados a disfarçar sua deficiência. Ele frequentemente cobria uma mão com a outra. E suas roupas eram feitas sob medida para ocultar que seu braço esquerdo era mais curto. No entanto, para Vicky, todo esse disfarce não resolvia o verdadeiro problema. E a deficiência de seu filho criou uma barreira insuperável entre eles. Em uma carta carregada de angústia para sua mãe, Vicky confessou com brutal honestidade. Isso destrói todo o orgulho e alegria que eu deveria sentir por ele. A relação entre mãe e filho ficou marcada por um conflito doloroso, e a reação de Vicky à deficiência do filho foi mais devastadora que a própria deficiência em si. Incapaz de aceitar a situação, ela afastou o seu amor por Guilherme. Ela realmente pensava que a paralisia do seu filho refletia uma falha sua.
Sigmund Freud chegou a analisar o caso e comentou que o verdadeiro motivo da frieza não era o braço imóvel do menino, mas o impacto emocional que isso causava nela, que se via como uma mãe incapaz de gerar um herdeiro perfeito. Assim, ela praticamente o rejeitou, negando-lhe o afeto que era tão crucial para ele, especialmente em um momento de vulnerabilidade. Esse distanciamento criou uma relação distorcida entre mãe e filho, alimentada por ressentimento e carência. Por outro lado, durante a infância, Guilherme nutria um profundo amor e admiração pelo seu pai, o príncipe herdeiro Frederico. Ele via no pai um modelo de bravura e glória, um sentimento sincero mesmo em um ambiente onde o afeto entre pais e filhos era escasso e a proximidade emocional era totalmente desencorajada. Além do pai, Guilherme também idolatrava o avô, Guilherme I, a quem via como um verdadeiro símbolo do poder imperial. Ele também nutria um profundo amor pela sua avó, Vitória, a quem ia frequentemente visitar na Inglaterra, e ela o tratava como qualquer avó, com afeição, respeito e amor. Porém, era um menino conflitivo, e há relatos de que sempre se chocava com seus outros primos. E entre eles estavam Jorge V, futuro rei da Inglaterra, e Nicolau II, o último czar da Rússia. Os dois monarcas que, além de compartilharem sangue real, eram também filhos de irmãs, a rainha Alexandra da Dinamarca e a czarina Maria Feodorovna. E isso explica também a incrível semelhança que havia entre ambos. Esse laço especial entre Jorge e Nicolau os tornava extremamente próximos, algo que deixava Guilherme já profundamente inseguro, ainda mais isolado. Enquanto Jorge e Nicolau compartilhavam uma amizade natural, Guilherme era o primo deixado de lado, o estranho entre eles. Durante os encontros familiares, as excursões e atividades eram muitas vezes planejadas sem incluí-lo, aumentando seu sentimento de exclusão. Para ele, essas exclusões eram um duro golpe em seu já frágil orgulho. O jovem Guilherme via os dois primos como símbolo de tudo que ele desejava ser. Carismáticos, unidos por um lado fraternal e herdeiros de tronos que suas mães compartilhavam em afeto e admiração. Essa solidão também o consumia. Ele buscava desesperadamente ser aceito, mas a sua impetuosidade e necessidade de se afirmar o faziam soar arrogante e forçado. Apesar de existirem cartas afetuosas entre eles, com o tempo, a admiração que Guilherme nutria por Nicolau transformou-se em uma amarga rivalidade, que se acentuou ainda mais se colocamos a sua prima Alix de Hesse no cenário. Os dois nunca se deram bem, eram de personalidades muito diferentes. Porém, ao vê-la se casar com Nicolau, parece ser que Guilherme ficou ainda mais ressentido. Mas, voltando ao relacionamento com sua mãe, à medida em que Guilherme ia crescendo, se tornou um jovem complicado e volátil, e que continuou a decepcioná-la. E ela não escondia sua decepção, tanto com a ausência de talento, quanto com o seu caráter difícil. E ele a culpava e a considerava responsável por todo aquele martírio que sofreu na infância. Da parte de Guilherme parecia ser uma relação de amor e ódio pela mãe. Hoje em dia se conservam cartas onde Guilherme expunha seus desejos de uma forma no mínimo estranha e perturbadora. Muitos historiadores creem que aos 16 anos ele se apaixona por ela e escreve cartas com um conteúdo que assombraria qualquer mãe. Ele escreve para ela sobre um sonho. Tenho sonhado com suas queridas mãos macias e quentes. Estou esperando com impaciência o momento em que eu poderei sentar perto de você e beijá-las. Rezo para que você mantenha sua promessa de que me dará a palma macia de sua mão para eu beijar. Em outra carta, ele escreve: sonhei novamente com você. Dessa vez, eu estava sozinho com você em sua biblioteca, quando você estendeu seus braços e me puxou para baixo, e então você tirou suas luvas e colocou sua mão suavemente entre meus lábios para eu beijá-la. Você sabe que eu sonho com isso. Caminhando com você e outra senhora, vocês estavam discutindo sobre quem tinha as melhores mãos. Mas você colocou o seu querido braço em volta da minha cintura, tirou a sua luva da sua querida mão esquerda e me mostrou a sua linda mão, que eu instantaneamente a cobri de beijos. Eu queria que você fizesse o mesmo quando eu estava sozinho com você à noite.
Essas estranhas cartas mostram que possivelmente ele estivesse dedicando suas energias sexuais à sua própria mãe e, em particular, a uma parte específica do corpo dela, as suas mãos. Quando Vicky recebe essas cartas, ela responde a ele de uma forma brusca, ignorando totalmente o conteúdo delas. Se limita unicamente a corrigir a sua gramática e repreender o jovem, obviamente deixando o filho decepcionado. A verdade é que nessa época ele chegou a escrever cartas de até 20 páginas, falando também sobre outros temas como política, música, arquitetura, pintura, às quais ela nem mesmo respondia. Possivelmente ele procurava uma resposta amorosa por parte dela, mas essa resposta ele nunca recebeu. E mais ou menos nessa idade ele voltou aos seus antigos sentimentos de antipatia pela mãe, de uma forma completamente desajustada. Naturalmente, essa não é a única causa da personalidade conturbada de Guilherme II, mas essa relação disfuncional entre mãe e filho teve consequências profundas, não apenas no âmbito familiar, mas também no cenário político europeu. A amargura e o ressentimento mútuo contribuíram para moldar a personalidade complexa e muitas vezes instável de Guilherme II, que já sabemos, se tornaria um dos personagens centrais da política europeia no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. E o legado dessa relação difícil é um testemunho trágico de como as dinâmicas familiares podem influenciar a história de nações inteiras. Meus queridos amigos, obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like e comente o que você achou dessa história. Se você é novo por aqui e gostou do nosso vídeo, por favor, inscreva-se e seja muito bem-vindo. Também quero mandar um alô muito especial para vocês que são membros e mecenas desse canal. Vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos.